Olá, boa noite. Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, numa semana especial Serviços, falando hoje sobre Previdência. Transformar a velhice na melhor idade depende muito do que a gente faz hoje, né? Previdência privada pode ser um bom negócio. Todos sonham com uma vida boa que custa caro. Será que eles guardam dinheiro pensando nessa velhice tranquila? Ao contrário de muita gente, Fábio começou a planejar o futuro logo que saiu da universidade. Ele fez uma previdência privada e aos 26 anos, o consultor de marketing já sabe quando vai parar. Para ter uma aposentadoria de R$2.000, ele aplica rigorosamente R$300 por mês. Todo mês tem esse dinheirinho. O fundo, aí que é legal você também saber, fundo de previdência tem alguns que você pode ajustar os valores. Então eu fiz um plano que se um dia eu passar por uma necessidade, eu posso baixar um pouquinho, trabalhar um pouquinho menos, vai ser 300, talvez 100. Eu sei que o valor mínimo que eu posso pagar é R$90. R$90 hoje em dia, para muitas pessoas, às vezes é bacana economizar. É um jantar a menos no mês ali para você poder economizar e pensar no futuro. Tem bancos que oferecem a possibilidade de negociar uma taxa de carregamento decrescente. Conforme o tempo do contrato, essa taxa pode chegar até a próxima a zero. Tá? Os grandes bancos têm isso. Para quê? Para incentivar você a não mexer no seu dinheiro. Quanto mais tempo você aplicar, mais tempo essa taxa vai diminuir. Até a taxa de administração pode ser negociada assim. E qual plano é melhor, PGBL ou VGBL? As siglas confundem muita gente. PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL quer dizer Vida Gerador de Benefício Livre. Segundo o especialista, a principal diferença entre os dois está no momento da tributação. O PGBL eu pago o imposto de renda quando eu estiver recebendo o benefício. No VGBL eu pago durante a contribuição. E os dois, eu não vejo algo que você possa dizer mais vantajoso um ou mais vantajoso o outro. Para quem está pensando em aposentadoria, para quem pensa em investimento, é sempre o PGBL. Se você ainda não parou para pensar no seu futuro financeiro, que tal fazer esse exercício? Afinal de contas, não dá para contar com a sorte. A chance de acertar sozinho a Mega Sena é de 1 para milhões de apostas. Melhor mesmo é começar a economizar desde agora. E para esclarecer algumas dúvidas sobre previdência social pública e privada, eu recebo aqui o especialista em previdência, Newton Conde. Para completar o time, também está aqui com a gente a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do portal R7. Obrigada aos dois pela presença no Uniblogs, bem-vindos. Eu começo perguntando para o Newton, qual é a importância de ter uma previdência privada? E quem está hoje na vida ativa, trabalhando, deve ter uma previdência? Sem dúvida. A previdência privada, ela proporciona para as pessoas, principalmente para aqueles que têm hoje uma renda acima de R$3.000, R$4.000, uma aposentadoria mais tranquila. Todos sabemos que a Previdência Social, o INSS, ele tem um limite. Né? Esse limite hoje está em R$3.689. É o máximo que você pode receber pelo INSS, mesmo que o seu salário seja muito, muito maior que isso. Perfeito. E mesmo assim, hoje, para receber esse limite, precisa ter uma idade aí em torno de 62 anos, alguma coisa do tipo. Então, a previdência privada, ela vai proporcionar uma renda acima desse valor. Tá? Então, talvez aqueles trabalhadores com a renda um pouco mais baixa, talvez até, dependendo da idade que eles irão se aposentar, talvez até o benefício da previdência social venha a atendê-lo. Mas, para as rendas mais altas, sem dúvida, ele tem que se apoiar na previdência privada. Agora, Newton, são tantos planos que a gente vê, né? São tantas empresas oferecendo planos, né, de previdência privada. Como eu vou saber qual que é o melhor para mim? Como que eu escolho um plano? Eu que sou leiga e que não entendo nada disso. Como que eu faço para dar o start, o pontapé inicial? Primeiro ponto, o mercado, ele é mais ou menos padronizado. Nós não vamos identificar grandes diferenças nos produtos das seguradoras, que são as que oferecem esses benefícios de previdência privada. Tá? Existem, evidentemente, planos empresariais, que são planos que têm uma atratividade maior, porque são mais pessoas, um grupo maior. Então, né? As seguradoras oferecem descontos e taxas mais interessantes. Mas, quando a pessoa física vai escolher um plano numa seguradora, ele pode fazer através de um corretor, ou mesmo através de um agente financeiro, um banco, né? Ele vai analisar algumas condições do contrato. Então, por exemplo,
quais são as bases técnicas, que taxas de carregamento, que são as taxas que as seguradoras cobram para administrar o plano, quais as taxas que ela cobra para investir o dinheiro. Então, quanto a essas taxas, nem todos são especializados, mas vamos dizer assim, elas são pontos importantes, porque se elas são muito altas, elas acabam consumindo parte dos recursos exatamente. Que seriam convertidos em aposentadoria. Quer dizer, no final das contas, o que você vai receber lá na frente talvez tenha uma abocanhadinha aí da empresa da instituição que está administrando o seu plano. Você tem previdência, Sofia? Previdência não, eu faço o meu próprio plano de aposentadoria, depositando todo mês ali uma continha, mas eu estou pensando seriamente em ter uma previdência, assim, fazer um plano de previdência. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, não é? Às vezes a gente esquece de depositar e ali o plano você faria, você coloca, você já se programa, isso eu acho interessante. Mas, Fabiana, tem um ponto ali que na matéria estava falando PGBL e o VGBL, ninguém entende o que é isso, mas tem uma dica muito boa para quem quer começar um plano de previdência e não sabe como escolher. É o seguinte, o pessoal vive perguntando no meu blog e é uma diferença fácil. O imposto de renda, como você declara o imposto de renda? Se você fizer a declaração completa do imposto de renda, aquele formulário completo, então você escolhe o PGBL. Porque o PGBL permite que você deduza, que você pague menos imposto de renda, porque você tem um formulário completo. É mais vantajoso. É mais vantajoso para quem faz o completo. E se for simplificado? Se você não faz, se você é uma pessoa que faz ali o simplificado, não tem muitos dependentes, ou é um trabalhador informal, enfim. Aí você escolhe o VGBL, porque o VGBL, ele não permite que você pague menos imposto de renda todo ano, ali, enquanto você está contribuindo. Mas, quando você vai resgatar o seu plano, aí você vai pagar menos imposto. Entendeu? Então, quer dizer, para quem está fazendo... É uma forma bem simplificada. Pelo simplificado do VGBL, pelo completo PGBL. Agora, dá só uma olhada nos cuidados que você tem que ter na hora de escolher os planos de previdência, como a gente vem falando aqui. Pesquise o histórico da empresa no Procon. É importante saber o valor da taxa de administração cobrada pelo fundo. Analise a forma de contribuição mais adequada ao seu orçamento. Ela pode ser mensal e até anual. Justamente isso. Como eu sei quanto eu devo investir do meu salário? Qual a porcentagem? Se eu, por exemplo, tenho um outro investimento, tenho uma renda fixa ou eu invisto em títulos do governo, quanto que eu tenho que colocar na Previdência? Tem algum valor mínimo, uma porcentagem mínima? Eu adoto uma regrinha. A gente não pode generalizar. Como eu disse, as seguradoras têm mais ou menos um produto padrão, mas às vezes as taxas de carregamento, de gestão financeira, são taxas diferentes. Tá? Para cada valor. Para cada valor. Aqueles que depositam valores mais altos acabam tendo mais vantagens nessas taxas. E aqueles que depositam valores pequenos acabam tendo taxas um pouco mais altas. Mas vamos tentar padronizar só para dar uma visão de valores. Legal. Como é um estilo de uma poupança, quanto mais cedo a gente entra numa previdência privada, a tendência é que a gente ponha menos para ter um benefício melhor. Certo. Tá? E quanto mais tarde eu entro nessa previdência, eu acabo tendo que fazer um esforço maior, porque o benefício vai depender do valor que eu conseguir acumular na data da aposentadoria. Tá? Então a regrinha seria mais ou menos assim. Para quem entra com 20 anos de idade, ele tem, para cada R$1 que ele coloca, ele tem um benefício em média de R$4. Lá no final do plano. Lá no final do plano. Então veja, se ele vai recolher R$100, ele teria um benefício de 400. Se ele pretende ter um benefício de 4.000, ele teria que pôr R$1.000 em média. A partir dos 20 anos. A partir dos 20 anos. Agora veja, se ele entra com 30 anos, essa proporção já muda. Tá? Isso eu estaria partindo do pressuposto que ele se aposenta aos 60 anos de idade. Tá? Então, com 30 anos, essa proporção já seria 1:3. Para cada R$100, ele vai ter 300. 300. Se ele entra com 40 anos, seria 1:2, porque ele só vai ficar 20 anos contribuindo, ele vai se aposentar aos 60. Então, para cada 100, ele vai receber 200. E
digamos, 50 anos, ele só vai ficar 10 anos no plano, é 1 para 1. Se ele quer um benefício de 1.000, ele teria que colocar 1.000. Então veja que a vantagem de você entrar mais cedo é que você pode fazer um esforço menor de contribuição. Né? Até porque quando você é muito jovem, você tem talvez outras prioridades que têm a ver com a sua idade atual, e não quando você tem lá seus 60, 70 anos. Então você quer comprar um apartamento, ter a sua casa própria, ou ter um carro legal, ou fazer uma viagem para o exterior para estudar. Enfim, planos que a gente faz na vida. Então, você investe um pouquinho menos na Previdência, levando em conta o tempo que você vai contribuir, isso gera um montante maior no final. Agora, ele pode turbinar esse plano. Por exemplo, ele chega no final do ano, ele pega o 13º e injeta lá no plano. Pode por exemplo, fazer isso? Né? Pode. Legal. Ele recebeu lá uma gratificação, né, férias, ele injeta lá. Então, isso ajuda. Ou ele pode, no final, já quando ele está próximo da aposentadoria, depositar um pouco mais. Né? Pode aumentar o valor da parcela. Dependendo do regime que ele escolhe para efeitos de imposto de renda, isso pode não ser bom, porque o imposto de renda, existe um sistema que a gente chama progressivo e outro regressivo. Né? Então, isso pode atrapalhar um pouquinho a programação dele. Mas, normalmente, isso, se ele fizer depósitos sequenciais, vamos dizer, todo 13º eu ponho lá, isso acaba não atrapalhando. Quer dizer, tem que ter uma boa orientação, né, de quem está ajudando no plano, para que você saiba qual é a melhor forma para você, para o seu tipo de plano e para o seu estilo de investimento e de vida. Agora, quem é autônomo e não tem a carteira assinada, também tem direito à previdência através do plano simplificado. Olha só essa dica. A rotina de Sueli é essa desde a adolescência. Mas só agora, aos 40 anos, ela passou a contribuir para a Previdência Social. Eu ter que trabalhar depois de velho é um problema, né? Então, por pouco que seja, mais ajuda, né? Feirantes, vendedores ambulantes, pedreiros, todo autônomo tem direito ao plano simplificado da Previdência e vai receber quase os mesmos direitos de quem tem carteira assinada. Aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria por invalidez são alguns dos principais benefícios. É uma forma de inclusão, ou seja, é trazer de volta as pessoas que estão na informalidade, que não estavam contribuindo, para que elas voltem a contribuir e tenham os mesmos direitos que todos os demais segurados da Previdência Social. Donas de casa também podem aderir ao plano. No caso de Dona Arcelinda e seu Otoniel, o modelo simplificado trouxe alívio. Antes da Previdência criar essa nova forma de contribuição, eles eram obrigados a recolher bem mais todos os meses, 20% do salário mínimo cada um. Agora podem garantir a aposentadoria e administrar um orçamento menos apertado. Bem bacana isso, né? Você que tem um trabalho informal pode contribuir. Até você que é dona de casa, que trabalha em casa e sabe que muitas vezes esse serviço não é valorizado porque não é remunerado, né? E é um trabalho duro, também pode investir e garantir a sua aposentadoria lá na frente. Agora, por exemplo, para pessoas que moram fora do Brasil, em vida ativa, trabalhando fora do país, por exemplo, e quiser contribuir com o INSS, mesmo não estando aqui, é possível fazer essas contribuições? Que hoje tem a figura do contribuinte individual, que são aqueles autônomos, né? E também existe a possibilidade até de uma dona de casa, um estudante, se filiar à Previdência Social. Né? Isso vale justamente para quem está, sei lá, na escola, já tem uma educação financeira, uma educação diferente, já pode contribuir desde muito antes de começar a trabalhar. Né? E, por exemplo, esse produto que foi apresentado, ele é subsidiado. Ele é muito interessante para o autônomo, porque, veja, ele vai receber um salário mínimo, né? Hoje seria em torno de 540, 545 ou 560, dependendo. Ainda está sendo decidido, né? Mas, digamos, então, se for do sexo masculino, a idade seria 65 anos. Se for feminino, é aos 60 anos. Né? E esse salário mínimo, se nós tivéssemos uma previdência privada, isso custaria em torno de R$90 mil. Né? No entanto, esse segurado, ele vai pagar, por exemplo, ele pode até entrar aos 50 anos para se aposentar aos 65, ele ficaria 15 anos. Né? Então, ele pagaria em torno hoje de R$60, é 59, né, um pouquinho, e esse valor que ele pagaria seria em torno aí de R$20 mil ao longo da vida dele. Então, veja, ele estaria sendo subsidiado em R$70 mil pela Previdência. Então, é um produto muito interessante. Agora, o importante, se no meio do caminho ele achar que o benefício de um salário mínimo é muito baixo,
Então ele pode migrar para uma outra categoria, aumentar suas contribuições. Claro, né? claro. Então existe essa possibilidade. Mas é legal ter essa garantia do INSS, mesmo quando você está numa idade um pouco mais avançada, no que diz respeito ao trabalho mesmo, Sim. né? E talvez a vantagem de você entrar cedo, quando você é um estudante, às vezes você tem um pai, uma mãe que te orientou direito, você entra muito cedo, é você receber o benefício mais cedo também, né? Porque hoje exige a Previdência exige um tempo de contribuição mínima, 35 para o homem, tá? E 30 para a mulher. Agora, também existe a figura do fator previdenciário. Se ele se aposenta muito cedo, esse fator previdenciário ele fica em torno de 60%. Então, numa média aí de R$3.000, né, ele receberia menos de R$2.000. Né? Então, o benefício seria baixo. Porque o fator previdenciário vai reduzir. Mas se ele retardar e pedir o benefício aos 58 ou 60, no caso do homem, sem dúvida que esse benefício vai ser muito interessante e é um benefício que, financeiramente falando, é um benefício que compensa realmente. Compensa, né? A gente tem que aproveitar essa chance. Não despreze a Previdência Social. A gente está falando justamente disso, né, de você contribuir mais cedo, né, um dinheiro extra e o desejo de um futuro melhor para os filhos. Essa combinação leva muitos pais a investirem bem cedo na previdência privada. Aos 14 anos, Gabriel já tem previdência privada. Todo mês, Eliane deposita R$70 na conta do filho. A gente pensa assim, realmente o futuro, com mãe, pai, tem outra coisa que possa utilizar, fazer renda daquilo ali, que é uma coisa que não vai se acabar. O estudante faz planos. Para comprar um apartamento. Um levantamento feito pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida mostra que 13 milhões de brasileiros possuem planos particulares de aposentadoria. E de olho no futuro dos filhos, os pais têm se interessado cada vez mais por esse tipo de investimento. Com aplicações de R$50 por mês, já é possível garantir uma reserva. Eva paga previdência privada para os 3 filhos e acha que o dinheiro vai ajudar nos estudos. Se não precisar na época de faculdade, aí pode prolongar aí para uma previdência própria mesmo. Os pais que pensam assim estão certos. É que a previdência privada é um investimento de longo prazo. Quanto mais cedo, melhor. E quanto antes, menor as parcelas. Eliana tem 54 anos e quer se aposentar aos 65. Ela vai receber pelo INSS, mas gostaria de complementar a renda. Eliana procurou um especialista para saber se vale a pena investir na previdência privada. A senhora vai ter que contribuir com uma mensalidade de aproximadamente R$3.000 para, em 11 anos, a senhora receber R$2.000 do fundo de previdência. É uma renda mensal vitalícia. No caso dela, não é vantajoso. Muitas vezes não compensa fazer a previdência privada. É um investimento muito alto para um benefício que a senhora pode ter até melhor com a senhora mesma administrando os seus investimentos. Eu fiquei um pouco frustrada, assim, porque eu acho que poderia ter feito um plano de previdência há algum tempo atrás, que poderia valer a pena, né? Hoje o investimento seria muito alto por um recurso muito pequeno. No Brasil, houve aumento de crianças e adolescentes que possuem previdência privada. Dá uma olhada. Os depósitos em previdência privada para crianças e adolescentes somaram um pouco mais de R$600 milhões em 2004. Esse valor teve alta para quase R$2 milhões em 2009. A gente está falando sobre previdência privada e pública e social aqui neste especial Serviços do Uniblogs. E a gente vai fazer uma pequena paradinha, mas ainda no assunto de economia doméstica, né, de dicas, com a Sofia Camargo, que vai dar o destaque do blog dela agora. Sofia, o que a gente tem hoje? Olha, hoje aqui no blog, que é o www.r7.com/Sofia com PH, tem a Fernanda que perguntou o seguinte: o banco dela está descontando um valor, tarifa, né? Tarifa de banco. Tarifa de banco na conta que ela acha que é salário. Só que então eu expliquei para ela, eu estou achando que a conta dela não é uma conta salário, porque a conta salário não tem tarifa. Mas, em compensação, não tem serviço nenhum. Nada. Nada. Então, no momento em que você vai contratar qualquer coisa com o banco, você precisa saber o que diz o contrato. A conta salário não tem tarifa, mas não tem serviço. Todo serviço do banco, ele pode ter o pacote de tarifas, etc. Só que tudo você tem que saber pelo que você está pagando. E o Banco Central também tem uma regulamentação, tem vários serviços pelos quais você não paga, você tem diversos tipos de cesta, que você paga menos, você paga mais.
tudo vai de acordo com o que você quer. Não é o banco que vai te impor, você que vai falar, quero ou não quero. É que muitas vezes tem muitas contas vinculadas às empresas, né? O funcionário é obrigado a abrir uma conta naquele banco para receber aquele salário, né? E às vezes tem aquele pacote que a empresa determina. Em tese, ele é obrigado, mas ele pode optar, é uma opção dele, pela conta salário. E migrar totalmente aquele salário dele para um outro banco que ele negocia a tarifa. Você escolhe, você é o consumidor, você tem ali a faca e o queijo na mão. Agora, assim, falando ainda da Previdência, voltando no assunto da Previdência, que é o assunto de hoje, você estava explicando para mim durante a reportagem. Vamos falar para o pessoal entender em casa melhor aquela situação. Olha, é o seguinte, a gente estava comentando aqui sobre você começar a contribuir muito cedo para a Previdência com o objetivo de se aposentar mais cedo. Então, o Nilton falou muito bem aqui, se você começar, você tem 35 anos homem, 30 mulher. Só que cada vez mais, Fabiana, quanto mais cedo você se aposenta, menos você vai receber. Mesmo que você contribua durante toda a vida 30 ou 35 anos, pelo teto, para receber o teto, se você se aposentar jovem, você vai ter a incidência do fator previdenciário. O que é? Ele é um facão ali, que faz assim, ó, ele corta seu benefício, porque todo mês de dezembro o IBGE divulga a expectativa de vida do brasileiro, que todo ano aumenta. Sim. Aí, esse numerinho aí que aumenta, incide lá no fator previdenciário e fala, você está se aposentando com 50 anos, então, mas em vez de você receber os 3.000, são muitos anos os ainda. 3.700, você vai receber 2.000, 1.500. Então, é importante que a pessoa tenha uma previdência, faça um planejamento, mesmo que ela não tenha um plano de previdência, mas que todo mês ela guarde. É aquilo, né? O duro é você ter ali a programação. Mas você tem que guardar um dinheiro para complementar. Posso dar só um dado? Rapidinho, que é o vamos seguinte, lá, antes do break. Uma pessoa que recebe, um executivo que recebe R$25.000 por mês, se ele se aposentar pelo teto da Previdência Social, ele vai receber esses 3.700, 14% do que ele recebia de renda por mês. Quer dizer, é muito mais baixo do que ele está acostumado. Talvez... E isso pelo teto. A maioria esmagadora recebe o mínimo, o salário mínimo. Nessa semana especial Serviços, falando hoje sobre previdência privada social. Você sabe o que é a reaposentadoria? O assunto tem gerado polêmica entre as pessoas que recebem o benefício do INSS e continuam trabalhando. Elas reivindicam a inclusão da nova contribuição no cálculo da aposentadoria. Olha só. Seu José está aposentado há 12 anos, mas ainda trabalha. Gerente administrativo de uma empresa de consórcios em Franca, entrou na justiça para requerer a reaposentadoria. Ao longo do período da minha aposentadoria até hoje, a perda foi significativa. Então, eu continuo contribuindo para a Previdência e, ao mesmo tempo, os valores que eu estou recebendo estão muito pequenos em relação ao que eu tenho direito, que eu acredito que eu tenho direito. A reaposentadoria nada mais é que a inclusão do novo período de contribuição no cálculo do benefício, ou seja, uma reavaliação do valor recebido por aqueles que estão no mercado de trabalho contribuindo com o INSS. A Previdência considera a reaposentadoria irreversível. O assunto já está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Para alguns especialistas, se o projeto for aprovado, pode elevar o déficit no INSS e até mesmo uma reforma na Previdência. Outros já consideram injusto não incluir no cálculo a nova contribuição. Como não há uma previsão legal para digamos assim, que proíba, que iniba uma renúncia à aposentadoria e um pedido de uma nova aposentadoria, então, o caminho é entrar na justiça para pleitear esse período todo que a pessoa contribuiu e não teve um retorno da Previdência. Em Franca, mais de 30 pessoas reivindicam a nova aposentadoria na justiça. Seu Jamil é um deles. Aposentado desde 98, trabalha numa gráfica. Só a renda da aposentadoria hoje é muito pouco. Então, a gente tem que continuar trabalhando para aumentar a renda, para sustentar melhor, né? Eu estou aqui com o Nilton Conde, que é especialista em previdência. Eu quero perguntar para ele se essa prática de se aposentar e depois pedir uma nova aposentadoria ou contribuir, um reajuste, se isso é de fato válido, embora tenha gente na justiça brigando por isso. Sim, é válido. A Previdência não reconhece. Né? Isso tem que, para o segurado ter esse recálculo, vamos dizer assim, ele tem que entrar na justiça. Sim. Tá? Agora, o que acontece? Como esse benefício
ele é recalculado, ele já está numa idade mais elevada, o fator previdenciário dele já é maior, então, evidentemente, que o benefício dele vai dar maior, né? Vai ser maior. Então, por isso que a gente chama, né, que ele é como se ele estivesse desistindo daquela aposentadoria antiga e pedindo uma nova. Tá? Agora, como isso ainda não é algo que a Previdência reconhece, e ele tem que entrar na Justiça, tem juízes que falam o seguinte, tudo bem, você pode pedir a sua aposentadoria novamente, mas tem que devolver o que você já recebeu. Quer dizer, aí não é negócio, é uma né? desaposentação. Né? Outros falam, não, você pode pedir sem, né, como eles falam, sem devolver. Eles chamam de Instituto da Desaposentação. Você sabe que tem várias teses. Eu converso com muitos advogados previdencialistas, né? E eles têm várias teses, assim, para você rever os cálculos da aposentadoria. O que vale a pena, então? Você pede aposentadoria depois dos seus 30, 35 anos de contribuição e continua trabalhando por conta, sem esse benefício, é isso? É o que vale, então? Porque o benefício da Previdência, ele não exige, quando você solicita, que você faça uma rescisão do seu contrato de trabalho ou pare de trabalhar. Tá. Né? Então, ele continua contribuindo. Então, essa é a justificativa do segurado. Ele fala, puxa, como eu continuo contribuindo, então eu tenho direito a melhorar a minha aposentadoria. Tá? A gente sabe que, tecnicamente falando, não é isso. Por quê? Porque ele contribui não é para o benefício dele, ele contribui para sustentar um segurado já aposentado. Quem já está Mas aposentado. A Justiça tem reconhecido. Tá? Quer dizer, isso ainda pode dar muito pano para a manga aí nos próximos anos, quando aumenta cada vez mais a expectativa de vida. O N-Blogs falou hoje sobre previdência privada, nesse especial Serviços. Eu conversei com o especialista em previdência, Newton Conde. Obrigada pela participação no N-Blogs. Também conversei com a Sofia Camargo, que tem mais dicas no blog dela sobre previdência, né? Mais de 80 perguntas respondidas, inclusive sobre desaposentação. Quer dizer, você tem dúvidas? Quem sabe a sua dúvida é igual a de um internauta que já falou com a Sofia, entra lá e tire as suas dúvidas. O N-Blogs vai ficando por aqui. Conversei com o Newton e com a Sofia e a gente vai ver amanhã um programa sobre a questão do call center, que é uma outra coisa que tem a ver com o serviço para você garantir os seus direitos como consumidor nos atendimentos por telefone. Mande sugestões e perguntas para o nosso e-mail que aparece na tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.